11h46, vamos dar voz a quem precisa? Uma família da cidade de Oliveira cobra agilidade no julgamento de 2 acusados de matar o dono de uma boate. O crime foi em 2017 e até hoje eles não foram julgados. E aquele detalhe que eu sempre falo, a gente estava lá quando aconteceu o fato. Continuamos acompanhando e estamos aqui novamente para cobrar justiça, porque afinal de contas já são 4 anos e até agora os acusados não foram julgados. Vamos ver. A família se revolta ao lembrar do caso e lamenta a falta de respostas. Mais de 4 anos depois do crime, Aline não se conforma com o assassinato do pai dela. Além da falta dele, a revolta pela justiça da morte dele não está sendo feita. Solange sofre ao lembrar da morte do marido, com quem ficou casada por mais de 30 anos. Tá muito difícil, porque ele é meu braço direito aqui, sabe? E faz muita falta e eu quero a justiça. Valdir de Oliveira, de 55 anos, foi assassinado em fevereiro de 2017. Ele era dono desta boate em Oliveira e foi morto a tiros dentro do local. A Aline lembra que na época do crime, a polícia contou que o pai dela foi morto por um cliente da boate com quem se desentendeu. Mas, segundo ela, a história é outra. Era uma rixa comercial, pelo o trabalho mesmo. E teve assunto que saiu que era um cheque que o meu pai tinha passado para o mandante. E ele alegou que não recebeu o cheque. E isso não existiu. Pouco depois da confusão na boate, o atirador foi preso pela PM e confessou ter matado a vítima. No decorrer aí, do atendimento de ocorrências, tinha algumas viaturas posicionadas já no trevo da cidade, onde lograram êxito em abordar o autor aí conduzindo a motocicleta, o qual veio a cair ao solo, num acidente, e preso. Na época, a PM também prendeu um outro suspeito. As investigações apontaram que esse homem de 30 anos teria planejado o crime e contratado o atirador que matou a vítima. Mais de 4 anos e meio após o assassinato, a polícia já concluiu o inquérito. Mas até hoje, a dupla não foi julgada. A Aline conta que, para piorar, os acusados de matar o pai dela conseguiram, na justiça, o direito de responder ao processo em liberdade. O mandante ficou preso 1 mês e conseguiu responder em liberdade. E o assassino ficou preso 4 anos e 6 meses. O Tribunal de Justiça, através da 2ª Câmara Criminal, agora prevento, entendeu, por unanimidade, que houve excesso de prazo. Esse caso, a manutenção da previsão pode prevalecer e pode ainda ser decretada com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, que, dentre outros dispositivos, traz o perigo da ordem pública, ou seja, o risco que essas pessoas trazem pode proporcionar à sociedade, à comunidade de Oliveira, estando em liberdade, até em função da gravidade do crime que ocorreu, que vai culminar na pronúncia dos mesmos. A filha do seu Valdir tem medo que os acusados do crime acabem impunes e, depois de tanto tempo esperando pelo julgamento da dupla, critica o trabalho da justiça. Aqui em Oliveira, eles querem fazer o que é favorável para eles. A outra parte envolvida, que são os advogados, que estão envolvidos no caso, inclusive me intimidam, me ameaçam, tentam me acuar de todo jeito, só que eu não vou acuar. E principalmente também pelo juiz, que não deixa a justiça ser feita. A assistência agora, em sede de alegações finais, vai pedir tanto que esses réus sejam pronunciados, assim como que seja novamente decretada a sua prisão, exatamente baseado no artigo 312. Que haja justiça, que alguma coisa seja feita, porque não vai trazer ele de volta. A saudade jamais vai passar, corrói. Tanto o mandante quanto o assassino, confesso, sejam presos, paguem pelo que fizeram e que o juiz e os advogados de Oliveira deixem a justiça ser feita com imparcialidade. Bom,
Ela falou algumas coisas graves, como nesse caso, se ela está sendo intimidada, ameaçada, ela tem que procurar novamente a justiça. Ela tem que procurar o Ministério Público, já tem seu advogado. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Agora, no Brasil acontece isso, a pessoa às vezes é presa, pode ser presa em flagrante em algumas situações, tem outras que confessa, e mesmo assim ela fica um tempo presa porque tinha um mandado de prisão, né? Tem um tempo para avaliar esse mandato. Se passar desse tempo, mesmo com todas as provas, mesmo com a confissão, não se pode manter a pessoa presa. Mesmo com isso, ou seja, o risco de um assassino ir para a rua porque não se cumpriu os prazos, ele é muito grande e acontece, infelizmente, toda hora. Eu não entendo por quê, gostaria de entender, porque a gente vê em algumas comarcas, em alguns locais, os julgamentos acontecem com mais celeridade. Por exemplo, a gente falou de alguns casos aqui de Nova Serrana, de Divinópolis, de Itaúna mesmo recentemente, de Formiga, que no máximo em 2 anos as pessoas fechou o inquérito, foi remetido para a justiça, houve o julgamento, foi condenado. Nós falamos aqui de uns 3 casos recentemente. Mas a gente sabe que quando a pessoa tem, às vezes, algum recurso, ela vai recorrendo, ela entra com alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e a coisa vai enrolando. Agora, 4 anos, até hoje, nada. Até hoje, nenhuma resposta para a sociedade é muito tempo. E até agora também não recebemos nenhuma resposta, não é isso, produção? Pedimos resposta, né, sobre essa situação, mas não recebemos e estamos aguardando. 11h53.